Vamos agora para a parte de venda e iniciando o ciclo aqui, geralmente na cidade, que é onde estão os compradores. Vamos entender como é que funciona esse fluxo. Os emissores de gases poluentes, para compensar de forma voluntária ou mandatória, regulada, eles podem comprar créditos de carbono diretamente do projeto. Aqui eu trouxe dois desenvolvedores de projetos que vendem crédito de carbono baseado em natureza no Brasil, Carbonext e BR Carbon. Eles têm bastante projetos de RED e de restauração. E acima tem um exemplo que eu até não conheço, mas chama Climate Trade. Eu vi que é um marketplace que tem diversos projetos aí no mundo onde você pode comprar crédito de carbono. Mas é assim, você pode inclusive encontrar crédito de carbono em bolsas de valores. Aqui na B3 tem uma área de crédito de carbono, se eu não me engano. O preço do crédito de carbono é definido pelo mercado. Como a gente está falando aqui do mercado voluntário, não tem uma definição de preço fixo. Talvez, vamos supor aqui no Brasil, pode ser que por causa do mercado voluntário, o governo defina qual que é o preço do crédito de carbono. Mas no mercado voluntário, cada projeto é livre para usar a sua estratégia de marketing para conseguir negociar o seu crédito. E cada projeto tem os seus argumentos de venda e os seus benefícios que estão gerando além do crédito de carbono. Esse estudo aqui do World Bank, que está aqui à direita, ele fez um estudo com todos os projetos para trazer uma noção de uma média de mercado de quanto que os projetos estão pagando. Então a gente vê aqui em cima os projetos de remoção, são os que têm os maiores prêmios. O projeto de reflorestamento, de restauração, está na média de 15,5 dólares. Em segundo lugar, vem os projetos de evitar desmatamento, com 5,3 dólares, e abaixo outros projetos, chegando lá embaixo com energia renovável, a menos de 1 dólar. É também um processo que precisa de menos custo para você gerar um crédito de carbono, também é por isso que ele é mais barato. E a qualidade de um projeto de carbono, a gente pode ver de dois lados, de duas formas. De um lado, tem o impacto real que esse projeto está gerando. Óbvio que o primeiro é a adicionalidade de remoções líquidas ou reduções líquidas de CO2 equivalente, mas também outros benefícios adicionais, como serviços ecossistêmicos, impacto em biodiversidade, impacto social, impacto nas reservas de água. Essas coisas podem ser utilizadas e são utilizadas como argumentos para aumentar ou diminuir o preço de um projeto. E de um outro lado, a gente tem a qualidade da documentação desse projeto. A gente sabe que o lastro de um crédito de carbono, na verdade, são documentos, são medições que são feitas lá. E quanto mais detalhado é, maior a qualidade, a confiabilidade desse dado. Então, um projeto que ele utiliza dados de LiDAR, tem históricos de boas fotos com alta resolução de satélite, que dê para ver o que aconteceu lá, histórico de mudanças legais dos documentos, histórico de análise do solo. Todos esses dados, eles adicionam qualidade a um projeto. E pensando que um projeto ele é de longuíssimo prazo. E é importante que esses dados eles sejam é, evoluídos e adicionados ao tempo. Uma empresa que faz uma análise de qualidade dos projetos, chamada de Silvera, e ela está junto com a coalizão que chama Simbioses, que são grandes compradores de crédito de carbono lá nos Estados Unidos, são as Big Techs se juntaram para comprarem juntos projetos de carbono, e a Silvera fornece insight de qualidade para eles, inclusive. Ela faz uma avaliação de rating, uma auditoria em cima dos projetos para que os compradores tenham uma noção melhor de conseguir distinguir o que é bom e o que é ruim e tirar um pouco do peso de compra só apenas do comprador. Vamos falar agora de inventário de emissões. Cada país tem sua regulação, né? E aqui no Brasil a gente está criando a regulação brasileira. E aqui, por exemplo, empresas com emissões acima de 10 mil toneladas de CO2 equivalentes precisarão começar a fazer inventário de emissões. E esses inventários é uma contabilidade do quanto que a empresa emitiu de crédito de carbono e precisa
ser feito por uma terceira parte. A própria empresa não pode se auto-verificar. Então, é como se fosse uma verificadora, só que do lado do consumo. E ela que delimita, né, e fala o quanto que essa empresa deve comprar. Mas não só no mercado regulado, essa etapa existe, no mercado voluntário também, pois uma empresa séria que quer compensar suas emissões e que está comprando crédito de carbono, também ela vai querer quantificar para saber o quanto ela precisa comprar. Aqui eu trago alguns exemplos de empresas brasileiras que prestam esse tipo de serviço. Tem aqui a BIP SG, Climans e Elcato, todos têm ferramentas de software para auxiliar esse processo de inventário. Esse processo ele é feito com o GHG Protocol, é um protocolo internacional para medir gases do efeito estufa, e que aqui no Brasil ele foi traduzido e tropicalizado porque as fontes de emissões e os níveis de emissões no Brasil, por exemplo, em energia ou outras coisas, são um pouco diferentes do mundo, então esses índices precisam ser atualizados para a realidade do Brasil. E vocês podem também conferir essas e outras empresas lá no nosso Miro. E eh, a nível país, existem empresas como o SEEG que calculam e estimam o quanto um país como um todo gera de emissões. Esse dashboard aqui é muito bacana, recomendo vocês entrarem, tá aqui o link, basta clicar aí no SEEG, para vocês verem onde que foram as emissões do Brasil nos últimos anos. A gente vê que grande parte está vindo de desmatamento ali na região da Amazônia, e a gente tem, por exemplo, energia apenas como o terceiro maior emissor de CO2 do Brasil. E por fim, a gente chega na aposentadoria do crédito. Aposentadoria é um termo traduzido de retirement, mas é esse nome mesmo, né? É estranho, mas um crédito de carbono, ele foi feito para ser consumido, não para ser, não é uma moeda que a gente fica trocando entre uma mão e outra. Em algum momento ele precisa ser consumido por alguma empresa para cumprir a sua função. E esse aqui que a gente viu, inclusive antes, nos slides anteriores, ele é um certificado de retirement. Então, isso aqui é a Verra falando que em 2021 ela está aposentando 125 VCUs, que são créditos de carbono da Verra, em nome dessa Marmara University, e o nome do projeto é essa hidroelétrica, e tem aí um serial number único para para comprovar que esse número foi retirado de circulação. E eu deixo aqui uma pesquisa, esse QR Code aqui ao lado, para vocês deixarem feedbacks e como a gente pode melhorar para uma próxima. Agradeço a presença de todos.